E aí, pessoal, bem-vindos a mais The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, É. causa um baita rebuliço, comunismo. Uhum. E você que mandou o material pra gente, mandou até um papo que teve com, você acredita, Não. uma inteligência artificial sobre o assunto. Calma. Pois é, Não. parece que essa IA foi treinada para ser neutra, É. mas acabou dando umas respostas, digamos, meio cautelosas. Parece que a inteligência artificial tentou dar uma maquiada em alguns pontos, né? É, Principalmente quando o assunto era crítico ao capitalismo. deu uma volta, né? Tem uma volta, mas fica tranquilo, a gente tá aqui para desvendar tudo isso. Exatamente. Hoje a gente vai muito além dos rótulos daquela polarização toda que costuma cercar o comunismo. A gente vai buscar nas ideias-chave, nas nuances, nas realidades, sem rodeios. Sei. No fim das contas, o que você quer é entender melhor o comunismo, certo? É isso aí. A gente vai analisar os impactos reais, tanto do comunismo quanto do capitalismo na vida das pessoas, porque, no fundo, o que importa é como esses sistemas funcionam ou não funcionam na prática e como eles afetam o nosso dia a dia. É isso aí. Então preparem-se porque hoje o papo vai ser intenso, cheio de insights. A gente vai destrinchar tudo isso para você. Bora lá? Para começar, vamos definir o que é comunismo. Pelo material que mandou para a gente vê que o comunismo é basicamente uma ideologia que Aham. busca uma sociedade sem classes sociais, Óbvio. onde a propriedade dos meios de produção, tipo fábricas, terras, etc., é de todo mundo. Exatamente. A ideia é que a riqueza seja distribuída igualmente, né? Uhum. E que ninguém seja explorado no trabalho. Tipo, cada um contribui como pode e recebe o que precisa, sabe? Entendi. Falando em exploração, a gente não pode deixar de falar de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Claro. Aquela dupla famosa que escreveu o Manifesto Comunista, um dos textos mais importantes sobre o tema. Eles foram figuras-chave na história do comunismo. Com certeza. Foram eles que sistematizaram a crítica ao capitalismo, né? E deram base teórica para o comunismo. Legal. Yeah. E na prática, quais seriam os princípios básicos do comunismo? Bom, o comunismo tem alguns pilares. Um dos mais importantes é a abolição da propriedade privada. Hum. A ideia é que os meios de produção sejam controlados pela sociedade como um todo e não por indivíduos. Nada de essa terra é minha, essa fábrica é sua, entende? Outro ponto fundamental é a busca por igualdade social. Sim. Todos teriam os mesmos direitos e oportunidades, independente de onde vieram ou da sua condição social. Sim, igualdade social é central no comunismo. E para garantir essa igualdade, a distribuição de riqueza seria baseada nas necessidades de cada pessoa. Uhum. Tipo, quem precisa de mais, recebe mais. Vê que aquela história da pizza, né? É. Em vez de uns pegarem fatias maiores e Ups. outros ficarem com os pedacinhos, a ideia é que todo mundo receba uma fatia do mesmo tamanho. Perfeito. E para que tudo isso funcione, o trabalho seria coletivo, voltado para o bem comum. A ideia é que todo mundo trabalhe junto para o benefício da sociedade e não só para o lucro individual. Legal. Agora, para a gente comparar a proposta do comunismo com o que a gente vive hoje, o capitalismo, você mandou uma tabela bem interessante que resume as principais diferenças entre os dois sistemas, né? Sim. Essa tabela é ótima para visualizar as diferenças. No capitalismo, a propriedade é privada, ou seja, as pessoas podem ter seus próprios bens, empresas e terras. É. O que move o sistema é o lucro individual, e a riqueza é distribuída com base na capacidade de cada um de pagar. Já no comunismo, como a gente viu, a propriedade é coletiva, o que importa é o bem comum, e a distribuição é baseada nas necessidades de cada um. Exatamente. São sistemas com lógicas bem diferentes. E na prática, será que algum país conseguiu implementar o comunismo de fato? Bom, alguns países tentaram, com resultados bem diferentes. A União Soviética, por exemplo, foi um dos primeiros países a adotar o comunismo em larga escala, né? O sistema durou até 1991, quando o país se desfez. A China também é sempre lembrada como exemplo de país comunista, né? Yes. Mas parece que hoje em dia a China tem adotado cada vez mais práticas capitalistas. É verdade. A China se define como um país socialista com características chinesas, mas o sistema econômico deles tem se tornado cada vez mais híbrido, misturando elementos do socialismo com o capitalismo de mercado. E Cuba? Cuba é um caso interessante. O país mantém um sistema socialista desde a Revolução de 1959, né? Aham, Com um forte controle estatal sobre a economia. entendi. E aí, no seu papo com o ChatGPT, você tocou num ponto que a IA meio que deu uma volta, a questão da mais-valia. Explica pra gente o que é isso e como essa ideia se conecta com a crítica do comunismo ao capitalismo. A mais-valia é um conceito central na crítica marxista ao capitalismo. Basicamente, a ideia é que o trabalho gera mais valor do que o salário que o trabalhador recebe.
essa diferença, esse excedente de valor seria a mais-valia que vai parar no bolso do dono do capital, ou seja, do empresário. Então, na visão do comunismo, o capitalismo se baseia na exploração dos trabalhadores, que geram riqueza, mas não recebem o valor integral do seu trabalho. Exatamente. O comunismo critica essa apropriação da mais-valia pelos capitalistas, defendendo que a riqueza gerada pelo trabalho deveria ser distribuída de forma justa entre todos que participam da produção. E você foi além, né? Questionou a EA sobre como a própria inteligência artificial, sendo um bem de consumo de alta tecnologia, pode ser vista como uma nova forma de gerar mais-valia. Sim. A gente pode pensar que a inteligência artificial, assim como outras tecnologias, pode acabar concentrando riqueza nas mãos das empresas de tecnologia, né? Enquanto substitui empregos que antes eram feitos por pessoas. Então, um ponto pra gente refletir, né? É. Será que a tecnologia está reproduzindo as mesmas dinâmicas de exploração que o comunismo critica no capitalismo? Pois é. Tipo, será que estamos trocando 6 por meia dúzia? É uma pergunta importante e que nos leva para um ponto crucial do seu material. A lista de vantagens e desvantagens do comunismo. Quer dar uma olhada? Bora lá. O que o comunismo tem de bom? Bom, entre as vantagens a gente pode destacar a busca por igualdade social e econômica, né? O acesso universal a serviços básicos como saúde e educação e o trabalho voltado para o bem comum. Imagina um mundo onde todo mundo tem as mesmas oportunidades, acesso à saúde e educação de qualidade e trabalha junto por um objetivo maior. Nossa, parece um sonho, né? Parece. Mas e os pesadelos? Quais as desvantagens? Aí é que entram as críticas. Um ponto fraco do comunismo é a possível falta de incentivo individual à inovação. Entendo. Se não tem uma recompensa individual pelo esforço, as pessoas podem se sentir menos motivadas a criar coisas novas. Faz sentido, se todo mundo recebe o mesmo, independente do esforço, para que se matar de trabalhar, né? Outro ponto é o risco de uma burocracia governamental gigante, né? Já que o Estado controlaria a economia, imagina a papelada. Nossa. E, claro, existe a preocupação com a possível restrição de liberdades individuais. E essa questão da liberdade individual é algo que você problematizou bastante no seu papo com a IA, né? Sim. Você chegou a questionar a neutralidade dela. Sim. A IA tentou se esquivar de algumas perguntas mais polêmicas, principalmente quando o assunto era a crítica ao capitalismo. Me pareceu que ela foi treinada para amenizar o comunismo e naturalizar a exploração do capitalismo, sabe? Sim. E você, cutucou a onça com vara curta, né? É. Chegou a perguntar se o capitalismo é um mal que está destruindo a si mesmo e o mundo junto. É porque essa concentração de riqueza na mão de poucos, a exploração do trabalho, a privatização de coisas essenciais, o meio ambiente indo pro buraco, são muitos problemas, né? E aí, será que o capitalismo, do jeito que tá, tem futuro? Você também mencionou a privatização de bens essenciais, como água e energia, como um sintoma do capitalismo que aumenta a desigualdade. Me explica melhor isso. Pensa comigo. Água e energia são coisas básicas para viver. Se você entrega isso na mão de empresas que visam o lucro acima de tudo, o que acontece? Quem não pode pagar fica sem. E aí a desigualdade só aumenta. A lógica do lucro nem sempre anda de mãos dadas com a justiça social, entende? Entendi. E essa sua pergunta para a IA foi direto ao ponto. O capitalismo é um mal que está destruindo a si mesmo e o mundo junto. É uma pergunta que coloca o dedo na ferida, né? Teve até gente que achou radical, mas a gente precisa se questionar sobre os impactos do capitalismo no mundo. E aí você foi além, né? Perguntou se o socialismo seria mais justo. Porque o socialismo, pelo menos na teoria, busca resolver essas questões, né? Distribuição de renda mais justa, fim da exploração do trabalho, acesso universal a bens e serviços. Parece um caminho mais justo, né? Sim, o socialismo se apresenta como uma alternativa ao capitalismo, né? Buscando uma sociedade mais justa e igualitária. Mas, é claro, o socialismo também tem seus críticos. E quais são as principais críticas ao socialismo? Um argumento é que o socialismo pode levar à perda de incentivos individuais, já que a riqueza seria distribuída de forma mais igualitária. Se todo mundo ganha o mesmo, não dependente do esforço. Foi para que esforçar mais. Exato. Outra crítica é a possível ineficiência do planejamento centralizado da economia, né? Que pode gerar falta de produtos ou produção em excesso. Imagina o governo controlando tudo, decidindo o que cada fábrica vai produzir, pode dar ruim. Nossa. E claro, tem a questão do autoritarismo em regimes socialistas, né? A gente viu isso acontecer em alguns países ao longo da história. Sim. E para finalizar seu papo com a IA, você mandou a pergunta de milhões. É justo a minoria mandar na maioria? Essa pergunta vai direto ao ponto da justiça social. Afinal, a gente vive numa democracia e, para ser justa, o poder e as decisões precisam ser distribuídos de forma justa, representando os interesses da maioria e não só de um grupinho privilegiado. E aí, o que você acha?
É justo a minoria mandar na maioria. Acho que a gente precisa refletir sobre como os sistemas políticos e econômicos podem garantir que a voz da maioria seja ouvida, né? E que seus interesses sejam representados. Democracia não é só votar, é participar, é ter voz ativa. Com certeza. E a gente viu que o comunismo é um tema complexo, com várias nuances e pontos de vista diferentes. Total. A gente precisa ir além dos estereótipos e dos rótulos. E já que a gente está falando de como os sistemas lidam com a desigualdade, vale a pena voltar um pouco no tempo para entender o contexto histórico em que o comunismo surgiu, né? Verdade, ideias não nascem do nada, né? Elas são filhas do seu tempo. O comunismo, como a gente conhece hoje, começou a tomar forma lá no século XIX na Europa. Era a época da Revolução Industrial, com fábricas pipocando por todo lado, máquinas a vapor funcionando a todo vapor e um novo sistema de produção dominando o mundo, o capitalismo industrial. E essa mudança toda teve consequências, né? Tipo, não foi só flores. Muitas. E das bravas. A industrialização trouxe avanços tecnológicos, sim, mas também gerou problemas sérios. As cidades cresceram de repente, sem estrutura, e a vida dos trabalhadores nas fábricas era bem difícil. Jornadas de trabalho intermináveis, salários de fome, condições precárias de trabalho. Era exploração pura. E foi nesse cenário que Karl Marx e Friedrich Engels entraram em cena, né? Tipo, segura, a gente vai começar o show. Isso aí. Eles viram essa realidade de perto e desenvolveram uma crítica ferrenha ao capitalismo. No Manifesto Comunista, publicado em 1848, eles argumentam que o capitalismo é basicamente uma luta de classes entre a burguesia, que controla os meios de produção, e o proletariado, que só tem a sua força de trabalho para vender. E qual era a solução que eles propunham? Tipo, qual era o plano para acabar com essa treta toda? Segundo eles, a solução seria a superação do capitalismo através de uma revolução do proletariado. Os trabalhadores unidos tomariam o poder e criariam uma sociedade sem classes, onde os meios de produção seriam controlados pela comunidade. Então, na visão deles, o comunismo seria tipo o fim da linha da história. Um sistema mais justo e igualitário, onde todo mundo viveria feliz para sempre. Mais ou menos isso. Eles acreditavam que o comunismo acabaria com a exploração, a pobreza e a desigualdade, criando uma sociedade onde todos teriam as mesmas oportunidades, uma utopia, né? Mas na prática a gente viu que a coisa não foi bem assim, né? A União Soviética, por exemplo, que se dizia comunista, acabou virando um regime autoritário e cheio de burocracia. É verdade, as experiências com o comunismo no século XX mostraram que colocar essa ideologia em prática é bem mais complicado do que parece. A teoria é linda, mas a realidade é bem diferente. E você tocou num ponto importante no seu papo com a IA, a questão da neutralidade. Você questionou se a IA foi treinada para passar pano para o capitalismo e, de certa forma, defender o sistema atual. Sim. É importante ter essa consciência crítica quando a gente interage com inteligência artificial. A IA não é neutra. Ela é treinada com base em dados e informações que refletem os valores e as estruturas de poder da sociedade. Tipo, ela é filha do sistema, entende? Então, é possível que a IA reproduza, mesmo sem querer, os vieses e as ideologias dominantes. Com certeza. Por isso é fundamental questionar as respostas da IA, buscar outras fontes de informação e formar a nossa própria opinião. Não podemos ser Maria vai com as outras, né? E voltando à crítica ao capitalismo, você mencionou a privatização de bens essenciais como um dos problemas do sistema. Me explica como isso funciona na prática. A privatização acontece quando o governo vende empresas ou serviços públicos para empresas privadas. No caso de bens essenciais como água, energia e saúde, a crítica é que a busca pelo lucro pode acabar sendo mais importante do que o bem-estar da população. Ou seja, a empresa que assume o serviço pode priorizar o lucro em vez da qualidade e do acesso universal. Tipo, quem pode pagar, leva. Exatamente. E isso pode ter consequências graves, principalmente para quem já é mais vulnerável, que pode ficar sem acesso a serviços básicos porque não tem dinheiro para pagar. E você também questionou a IA sobre o papel da tecnologia na reprodução da mais-valia, né? Sim. Afinal, a tecnologia, por mais moderna que seja, é criada e controlada por empresas que visam o lucro. E como a gente viu, a mais-valia é a diferença entre o valor que o trabalhador gera e o salário que ele recebe. Então a tecnologia, em vez de beneficiar todo mundo igualmente, pode acabar concentrando ainda mais a riqueza nas mãos de uma pequena elite. Tipo, ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Essa é a crítica. E é algo que precisamos ficar de olho, principalmente com o avanço da inteligência artificial e da automação. Imagina robôs substituindo o trabalho humano em várias áreas. É um futuro promissor, mas também assustador. E aí é o que a gente pode fazer? Como garantir que a tecnologia seja usada para beneficiar a todos, e não apenas para gerar lucro para alguns? Essa é a pergunta de um
$1 milhão, né? A gente precisa de um debate amplo sobre o papel da tecnologia na sociedade. Algumas ideias que têm surgido incluem regulamentar as empresas de tecnologia, tributar a riqueza gerada pela automação e criar mecanismos para distribuir essa riqueza de forma mais justa. Ou seja, precisamos pensar em jeitos de garantir que os benefícios da tecnologia sejam compartilhados por todos e não fiquem concentrados nas mãos de poucos. Exatamente. A tecnologia tem um potencial enorme para melhorar a vida das pessoas, mas precisamos garantir que ela seja usada para promover o bem comum e não para aumentar as desigualdades. E aí, depois dessa viagem no tempo e essa análise da tecnologia, o que você acha que a gente pode aprender com tudo isso? Acho que a principal lição é a importância de ter um olhar crítico sobre os sistemas que nos cercam, seja na política, na economia ou na tecnologia. Precisamos questionar as verdades absolutas, buscar diferentes pontos de vista e, principalmente, pensar em como construir um futuro mais justo e sustentável para todo mundo. Concordo. O futuro não está escrito na pedra. A gente tem o poder de construir o mundo que a gente quer viver. É isso aí. E esse debate sobre comunismo, capitalismo e tecnologia é fundamental para a gente refletir sobre os caminhos que queremos seguir como sociedade. E aí, o que você que está nos ouvindo achou de tudo isso? Teve algum clique? Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente. A gente adora saber a sua opinião e continuar esse papo. Fique ligado porque em breve a gente volta com mais um The Deep Dive, explorando novos temas e mergulhando em novas ideias. Até a próxima. Sabe, voltando ao seu material, uma coisa que me chama a atenção foi como você usou a IA não só para entender os conceitos básicos do comunismo, mas para realmente cutucar a ferida, sabe? Verdade. Você não se contentou em só saber o que era mais-valia. Você foi lá e questionou se a própria inteligência artificial podia ser uma nova forma de mais-valia. É isso aí. A gente costumava pensar na mais-valia só no contexto das fábricas, né? Da exploração do trabalho braçal. Mas você trouxe a discussão para o mundo digital. E isso é muito importante, porque hoje em dia a gente produz valor também com o nosso trabalho online, com os dados que a gente gera, com a nossa atenção nas redes sociais. Será que as empresas de tecnologia não estão se apropriando de uma parte disso, gerando lucro em cima do nosso trabalho digital? É uma pergunta que vale a pena a gente se fazer. E você foi além, né? Questionando se o próprio capitalismo, com essa lógica de acumulação e consumo desenfreado, não estaria cavando a própria cova. É porque os problemas são reais, né? A desigualdade só aumenta, o meio ambiente está pedindo socorro. Pois é. E aí você perguntou para a IA. O capitalismo é um mal que está destruindo a si mesmo e o mundo junto. Lembra que na hora eu pensei, caramba, essa pergunta foi certeira. A IA tentou dar uma desconversada, mas você colocou o dedo na ferida. E aí, para completar, você ainda questionou se o socialismo seria mais justo. Porque a gente sabe que o capitalismo tem seus problemas. Mas e o socialismo? Será que ele seria a solução mágica para todos os nossos problemas? A gente viu que, na prática, as experiências socialistas também tiveram seus desafios. Sim. A gente precisa ser honesto e reconhecer que não existe sistema perfeito, né? Tanto o capitalismo quanto o socialismo têm seus prós e contras. O importante é a gente ter a consciência crítica para analisar os dois lados da moeda. É isso aí. E para mim, o ponto alto do seu diálogo com a IA foi a última pergunta. É justo a minoria mandar na maioria? Essa pergunta resume tudo, né? A gente pode ter os sistemas mais avançados do mundo, mas se a gente não tiver justiça social, se a gente não garantir que todos tenham voz, que seus direitos sejam respeitados, o que adianta? No final das contas, o que importa é a gente construir um futuro onde todos têm oportunidades, onde a gente cuide do planeta e uns dos outros. E para construir esse futuro, a gente precisa ter informação, precisa debater, precisa questionar. E é isso que a gente tenta fazer aqui no The Deep Dive, te dar ferramentas para você formar sua própria opinião e participar da construção de um mundo melhor. Então, continue mandando suas perguntas, suas reflexões, suas dúvidas. A gente quer ouvir você e a gente se vê no próximo mergulho aqui no The Deep Dive, explorando novos temas e quem sabe até mergulhando em novas ideias. Até lá! Valeu, pessoal!